Boa noite a todos. Hoje o nosso grupo, que é composto por mim, que sou o Pedro, o Paulo, o Denis, o Lucas, o Vinícius e o Jean, vamos fugir um pouco das planilhas frias e entrar no que realmente move o mercado financeiro, o estômago. A gente vai falar sobre emoções e apresentar o Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância. Para começar, eu quero que vocês olhem para esse quebra-cabeça na tela. Imaginem o seguinte cenário, que aconteceu recentemente em 2025. A bolsa americana, o S&P 500, estava subindo, quase batendo recorde histórico de preço. Teoricamente, tudo ótimo, certo? Só que, ao mesmo tempo, esse indicador de sentimento estava gritando pânico. E aí fica a pergunta que deixou muito analista confuso. Como é que a bolsa pode estar no topo máximo e, ao mesmo tempo, o mercado está morrendo de medo? É esse mistério, esse paradoxo que a gente vai resolver nessa apresentação. Para resolver isso, precisamos entender a mente. E a resposta para essa contradição não está na matemática, está na economia comportamental. A gente aprende que o investidor é racional, mas na prática é um mito. Olhem essa frase na tela. A neurociência já provou que a dor de perder dinheiro dói 2 vezes mais do que a felicidade de ganhar a mesma quantia. Isso é a aversão à perda. É isso que faz a gente vender tudo no fundo do poço por puro desespero. Então, é o que essa frase nos diz, que a tristeza de perder R$ 10 é muito maior do que a felicidade de ganhar R$ 10, porque o sentimento de perda, ele pega muito mais no ser humano do que o sentimento de ganho. Então, o mercado vira esse cabo de guerra eterno. De um lado, o medo, puxando a gente forte para baixo quando o cenário fica feio, e do outro, a ganância, o famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora. Então, quando tem, por exemplo, a criptomoeda, muita gente quer entrar porque tem medo de perder essa modinha. Então, aquele medo de ficar fora da festa que a gente faz, comprar tudo sem pensar, etc. O índice que vamos mostrar agora serve justamente para medir quem está ganhando essa briga. Pois é, medir emoção parece subjetivo, mas a CN Business criou uma métrica para isso. É nosso Fear and Greed Index. Ele funciona igual ao velocímetro, indo de 0 a 100. O 0 representa o pânico total, sangue nas ruas. O 100 é a euforia absoluta, todo mundo achando que vai ficar rico fácil. O segredo para ler isso aqui é focar nos extremos, como mostra o gráfico. Se o ponteiro cai embaixo de 25, estamos na zona de medo extremo. Geralmente é aqui que o pessimismo passa o ponto. Se passa de 75, é ganância extrema, excesso de confiança, perigo à vista. E detalhe importante, eles não ligam para as pessoas perguntando como você está. Esse número é cálculo com base de 7 indicadores técnico do mercado, que o Lucas e o Vini vão explicar agora. Bom, brigadão aí, Denis. Agora quem está falando aqui é o Lucas Medeiros. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre as 7 pistas, né? Então, para chegar nesse número final, o índice faz ali um raio-x das tripas do mercado. As 3 primeiras pistas medem ali saúde e a saúde da tendência. Então, passando o slide aqui, vou falar dessas 3 primeiras, que é momentum, força e amplitude. Antes disso tudo, a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre essa balança que temos aqui em cima, que mede a ganância do medo. Então, tudo basicamente está vinculado a isso.
quanto mais medo, né, o pessoal tem no mercado, muitas vezes temos oportunidades, e quanto mais temos ganância, mais temos chance de vender e obter lucro. Então é algo bem interessante que a gente pode estar passando, né? Então, voltando aqui sobre os indicadores, um momento a gente compara ali o preço atual do S&P 500, se ele está acima ou abaixo da média dos últimos 125 dias. Daí a gente consegue ter uma comparação de como está esse índice no momento. A segunda ali é a força. A gente conta quantas ações estão batendo recorde versus quantas estão batendo recorde de baixa e alta, né? Então, se a bolsa sobe, mas tem uma ação que está caindo ou que está subindo, tem algo errado. Então, é um índice ali bem interessante para medir ali os extremos de preço, mínimas e baixas. É bem interessante mesmo. E o último que temos aqui é a amplitude, ou volume, né? Então, a gente basicamente consegue medir o que está pesando ali nas ações, se ela está subindo ou descendo. Basicamente, o grande volume de venda ou o grande volume de compra interfere na subida e descida das ações, mas muitas vezes esse índice ele é oco, né? Como a gente tinha feito aquele mistério ali no começo. Então o índice, muitas vezes ele sobe, mas sem uma força, sem um volume, né? Então, como acontece aí na maioria das empresas. Então, isso é bem interessante, porque muitas vezes o alto volume determinado pelo mercado, aconteceu alguma coisa na política, o pessoal vendeu as ações. Então, o pessoal vendeu, mas foi tudo. Teve um volume no mercado, uma amplitude por conta que o pessoal vendeu todas as ações. Então, não tem necessariamente uma força por trás disso e nem nada, é só uma métrica do mercado. Muito obrigado, Lucas. Bom, continuando aqui, quando a gente analisa o Fear and Greed Index, a gente chega a um ponto crucial, né? Depois da gente avaliar a saúde da tendência do mercado, o índice passa a observar o que realmente direciona o comportamento dos investidores em momento de incerteza. Então, é justamente o risco. Nesse momento, que entramos em 4 indicadores que funcionam como sensores emocionais, revelando aí se o mercado está confortável ou se a desconfiança já tomou conta, né? Esses elementos eles são essenciais para entender como que o sentimento coletivo se transforma antes mesmo dos preços mudarem. Então, o primeiro desses sensores é o comportamento dos junk bonds, que são os títulos de dívida aí emitidos por empresas consideradas mais arriscadas, né? Bom, em períodos de otimismo, os investidores aceitam correr mais riscos para buscar retornos maiores, e esses títulos costumam ser bem demandados. Mas quando o mercado começa a demonstrar medo, a procura por junk bonds desaba. Esse movimento funciona como um alerta. Se os investidores deixam de comprar ativos arriscados, é porque a confiança no cenário econômico está evaporando rapidamente. Bom, o segundo indicador examina um movimento oposto ao risco, né? Que é, no caso, a busca pela segurança. Aqui o índice observa para onde o dinheiro está fluindo. Quando há um aumento significativo da demanda por títulos do tesouro, ou seja, os ativos considerados muito seguros, né? Isso mostra que os investidores estão apostando aí numa postura defensiva. Então é literalmente uma fuga aí para a segurança, né? Esse deslocamento de capital ele é interpretado geralmente como um grito de mercado, né? Perigo à vista, como se fosse. Quando maior a migração para esses títulos, maior o nível de medo embutido nos preços. Bom, já o terceiro sensor, ele está no mercado de opções, né, que são os derivativos. Eles revelam o verdadeiro sentimento institucional, né, já que os grandes players que usam essas opções para se proteger ou para se posicionar. No caso da proteção, é o hedge. Então, o índice ele compara a quantidade de puts, que funcionam como seguros contra quedas, com quantidade de calls, que são as apostas em alta. Então, quando há uma explosão na compra de puts, significa que os investidores estão pagando para evitar prejuízos, mesmo abrindo mão de ganhar mais. Esse comportamento vai ilustrar claramente uma escalada de medo e mostra que os gestores e os fundos esperam uma turbulência aí de mercado pela frente. Já o quarto e último indicador que eu vou estar falando aqui dessa categoria é o famigerado VIX, né, que está composto aí no Fear and Greed Index, que é amplamente conhecido como um índice de medo justamente.
Ele vai medir aí a expectativa de volatilidade nos próximos 30 dias, se baseando principalmente nos preços das opções no S&P 500. Então, quando o VIX dispara, a interpretação é clara. O mercado está antecipando os movimentos bruscos e imprevisíveis. Então, um VIX elevado, ele não significa apenas preocupação. Ele significa que os investidores estão precisando e precificando um caos no curto prazo. Bom, muitas vezes esse aumento acontece antes de qualquer queda expressiva nos índices, né? Então é tipo um radar antecipando aí a instabilidade. Então é importante perceber que esses 4 indicadores aí formam um painel emocional altamente sensível, né? Separados, eles contam partes importantes, mas juntos eles revelam o verdadeiro nível de tensão de como que está a pressão aí no mercado. Então, mesmo quando o preço de um índice como o S&P 500 parece estável, esses sinais podem revelar que os investidores estão movidos aí pelo medo ou buscando a proteção de maneiras intensas, certo? Então, pessoal, juntando todas as peças ali, né, falando daquele mistério que o Pedro tinha comentado lá no início, ele se explica aqui. Então, o que que acontece? O SP500 ele estava no topo, sim, só que era uma ilusão sustentada por meia dúzia de empresas gigantes de tecnologia, como Amazon, Google, Nvidia, etc., né? E por baixo da superfície desse iceberg, a maioria das ações estava caindo e os investidores estavam comprando proteção como loucos. E o índice de medo e ganância, né, o Fear and Greed Index, ele capturou essa fraqueza antes do preço cair. E qual que é a lição prática para nós, tanto administradores ou investidores? É a estratégia contrarian, né, do contra, que nem o Warren Buffett, ele tem aquela famosa frase: seja ganancioso quando os outros têm medo e seja medroso quando os outros são gananciosos, né? Compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. Então, essa é a máxima que a gente tem que utilizar, e esse índice nos ajuda bastante nisso. E a história ela prova isso. Em março de 2020, ali na pandemia, o índice bateu 2, ou seja, foi o fundo do poço e a melhor oportunidade de compra da década. Já em 2021, ele bateu 84, ganância extrema, logo antes do mercado despencar. Então, esses dados mostram que comprar quando o índice está abaixo de 25, ou seja, em medo extremo, gera retornos historicamente muito superiores do que comprar na euforia. Então, a nossa conclusão é o seguinte: quando a gente vê esse ponteiro no vermelho indicando pânico, não é para a gente correr, mas sim para a gente analisar, porque provavelmente é uma oportunidade disfarçada de crise. Então, gente, não acabou. Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o índice na prática. Então, tem vários casos, vários exemplos reais que aconteceram que a gente consegue medir com o que uma crise acontece. Vários exemplos reais aí que a gente consegue ver isso. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui, como mostra a capa desse slide, é sobre a pandemia. A pandemia, em geral, trouxe um medo muito grande aqui no mercado, em todo o mercado, né? Eu peguei aqui o índice do S&P 500, e aqui mostra que ele estava ali em 3.400, 3.200, e de repente tudo mudou. O pré-Covid-19 estava tudo indo tranquilamente, porém, assim que aconteceu a pandemia, mudou drasticamente ali os cenários do mercado, o índice de medo foi lá para cima, e, quando sobe o índice lá para cima, o mercado despenca até de forma incrível, assim. E chegou lá em 2.200, então teve aí uma baixa de quase 40%, uma loucura. Depois disso, o mercado retomou. Então, aqui nesse próximo slide, a gente consegue ver a euforia, a ganância pós-crise. Então, dá para ver que aqui é pós a pandemia, que está aqui em 2021, mais ou menos ali, que o mercado começou a voltar no que estava. Ele não voltou apenas voltando como estava antes, não.
ele subiu de forma exponencial gigantesca. Então, ele atingiu aí limites altíssimos aí em qualquer parte do mercado, tanto em criptomoedas, o S&P 500, até o próprio Ibovespa aqui do nosso Brasil, né? E, enfim, é assim que funciona o mercado, basicamente. Agora, mais um exemplo que eu vou trazer aqui é da crise de 2008, a crise imobiliária ali que aconteceu. O mercado também andava basicamente num lance assim que ele é muito seguro e tudo mais, mas ninguém esperava que com um aumento ali hipotecário de financiamento tão grande iria afetar dessa forma. Então, os pedidos de execução hipotecária aumentaram aí em basicamente 81% ali em 2008, bateu um recorde. E esse recorde fez com que a bolsa caísse drasticamente, né? Então, ali entre 2006 e 2008, mais de 861 mil famílias perderam suas casas. Então, a gente consegue notar que o mercado, qualquer coisa que acontece no mundo externo, afeta sim o mercado de forma radical. Mas em contraponto, depois de toda essa crise, né, o mercado imobiliário ali dos Estados Unidos houve um grande pós-crise, né? Então houve um índice mais alto ali de ganância no mercado. Enfim, o mercado subiu muito bem. Ele trouxe nessa pós-crise o chamado bull market de 2009 a 2020, porque foi o maior ciclo de alta da história. Então ele subiu aí praticamente mais de 400% nesses 11 anos, impulsionado ali principalmente por juros baixos, estímulos e recuperação econômica. Depois disso ele caiu ali muito por conta da pandemia e teve um pós-crise também. Então é interessante a gente notar que diferentes épocas, diferentes anos, diferentes índices, eles sempre trabalham ali muito com o medo e a ganância, que é basicamente o que dita o mercado. Então, se fosse para dar um conselho, né, compra numa crise e vende na ganância. Assim que se consegue talvez se fazer dinheiro em bolsa de valores e tudo mais. E é muito interessante ver todos esses exemplos históricos ali de subidas e descidas ali em vários índices diferentes.